3 anos depois de jurar que nunca mais ia namorar, Viviane Costa estava sentada num barzinho aconchegante com luz baixa em Pinheiros, São Paulo. Seu lenço preto estava enrolado com cuidado, cobrindo metade do rosto queimado. Guilherme Oliveira chegou 20 minutos atrasado, desculpando-se sem parar porque a babá tinha passado mal de última hora. E ele acabou tendo que trazer a filhinha Alice, de 7 anos, junto. Quando a menininha olhou para ela e perguntou inocentemente: "Tia, isso dói?" Viviane ficou branca como papel e se levantou de repente. "Não olha. Eu sou nojenta." Ela saiu correndo pro meio da rua. Guilherme correu atrás dela. Ele a alcançou bem debaixo das luzes coloridas do bar, e beijou gentilmente a cicatriz no rosto dela. Viviane Costa já tinha sido o tipo de mulher que pintava o mundo com cores fortes. Aos 23 anos, ela estudava artes visuais numa faculdade do Brás. Especializada em retratos, achava que beleza era a língua dela. Adorava ficar em cafeterias desenhando rostos das pessoas, capturando o jeito que a luz batia nas maçãs do rosto, as histórias escondidas nas ruguinhas de sorriso, e como as sombras caíam no maxilar. Os professores elogiavam a técnica dela, mas o que eles mais amavam era a coragem dela. Ela desenhava moradores de rua dormindo nos bancos, desenhava vovós enrugadas esperando o ônibus, encontrava beleza onde todo mundo desviava o olhar. Viviane era animada, confiante. O tipo de pessoa que fazia amizade na fila do supermercado. A mãe dela brincava que Viviane conversava até com tijolo e fazia ele rir. Usava batom vermelho vivo, cantava desafinada no banho, e acreditava com toda a alma que sabia exatamente quem ela era. Até que veio o incêndio. O prédio antigo onde ela morava com a mãe era um sobrado de 6 andares no Brás, bairro onde o dono cortava gastos e os moradores não tinham força para reclamar. A fiação era original de 1972. Reclamações de manutenção se acumulavam no escritório, e eram sempre ignoradas com promessas vagas. Os moradores reclamavam de luz piscando, disjuntor caindo e cheiro de queimado há meses. Nada foi feito. O incêndio começou às 2h14 da manhã de uma terça-feira de fevereiro. Viviane acordou com o cheiro forte de fumaça e a mãe sacudindo seu ombro. Elas conseguiram chegar no corredor, juntando-se aos moradores correndo pro escada. Viviane estava no meio do 2º andar quando percebeu que a mãe não estava mais do lado dela. Ela virou para trás, empurrando contra a corrente de gente. O corredor do 3º andar era um túnel de fumaça preta e calor infernal. Cada respiração queimava os pulmões. Ela achou a mãe caída a uns 6 metros da porta do apartamento, inconsciente por causa da fumaça. Viviane agarrou os braços da mãe e tentou arrastar ela para a escada. O teto gemeu. Uma viga de sustentação cedeu. Caiu em uma chuva de faíscas e drywall em chamas. Viviane se jogou por cima do corpo da mãe para proteger ela. Sentiu fogo lambendo o rosto, o pescoço, o ombro. A dor foi tão forte que ela nem conseguiu gritar. A pele borbulhou e se abriu. O cheiro da própria carne queimando encheu o nariz dela. Quando os bombeiros finalmente chegaram e tiraram Viviane de cima da mãe, a mãe dela já tinha partido. Intoxicação por monóxido de carbono. O legista disse que ela provavelmente já estava inconsciente antes de Viviane encontrar ela. Viviane sobreviveu com queimaduras de 3º grau na bochecha direita, pescoço, ombro e braço até o cotovelo. As marcas eram altas, texturizadas, um relevo vermelho e branco que puxava quando ela se mexia. Parecia um mapa da falha dela. Lembrança eterna de que não foi rápida, forte ou corajosa o suficiente para salvar a pessoa que mais amava. Depois de 6 semanas na UTI de queimados e mais 4 meses de enxertos dolorosos e fisioterapia, Viviane se afastou do mundo. Largou a faculdade de artes 2 semanas antes da prova final. Parou de pintar completamente. Não conseguia mais olhar para rostos sem ver como o dela tinha sido destruído. Arrumou um emprego no fundo de uma gráfica. Um cargo que quase não exigia contato com o cliente. Chegava cedo, saía tarde e almoçava na mesa de costas para a porta. Construiu o que ela chamava de armadura. Lenços grandes em cores escuras que enrolava alto no pescoço e cobria a parte de baixo do rosto. Cabelo longo sempre caindo pesado do lado queimado. Óculos escuros mesmo dentro de casa, mesmo em dia nublado. Aprendeu a mapear a cidade pelos caminhos que evitavam movimento. Lojas mais vazias em horários estranhos. Restaurantes com mesas de canto onde ela podia sentar com o lado queimado virado para a parede. Fazia compra no supermercado às 11 da noite,
quando as gondolas ficavam quase vazias. Pediu delivery em vez de comer em restaurante. Atravessava a rua quando via grupo de adolescente vindo. Sabia que iam cochichar, apontar e rir. Apagou todas as redes sociais depois das primeiras dezenas de mensagens de ex-colegas. Ai que pena, força aí, que pareciam mais curiosidade do que solidariedade. Os olhares eram a pior parte. Aquele flash rápido de choque quando o olhar caía no rosto dela. Depois vinha pena, ou pior, nojo. Os olhos das pessoas pulavam dela como pedra na água. Não conseguiam parar, não conseguiam manter contato. Crianças apontavam com a sinceridade cruel dos pequenos. Adolescentes cochichavam atrás da mão, olhos brilhando de curiosidade maldosa. Adultos fingiam não notar, mas o corpo traía. Viravam o rosto, criavam distância. Você não pertence aqui. Viviane aprendeu a reconhecer cada tipo de desconforto e rejeição. O sorriso forçado demais. O jeito cuidadoso de virar o corpo para não olhar direto. A conversa que morria quando ela entrava na sala. Começou a acreditar no que via refletido nos rostos deles. Que ela era grotesca. Que era um fardo. Que não tinha direito de ocupar espaço no mundo que valoriza a beleza acima de tudo. Começou a acreditar que o incêndio não tinha só marcado seu corpo. Tinha apagado seu direito de existir como pessoa completa. A melhor amiga dela, Bia, estava lá desde a UTI de queimados, recusando deixar Viviane desaparecer completamente. Bia era enfermeira e tinha cuidado de Viviane naquelas primeiras semanas terríveis. A única pessoa que viu Viviane no pior momento e não desviou o olhar. Segurou a mão dela durante as limpezas dolorosas. Ficou com ela nos pesadelos gritados. Estava lá na primeira vez que Viviane se olhou no espelho e viu o que tinha virado. Bia sabia que Viviane estava se afogando. Via a amiga encolhendo cada vez mais. Até quase só existir dentro do apartamento e da sala dos fundos da gráfica. Então Bia empurrou. Foi ela quem achou a doutora Renata Lima, terapeuta especializada em sobreviventes de trauma. A própria Renata tinha cicatrizes visíveis nos braços de um acidente de carro. Renata não ofereceu pena para Viviane. Ofereceu trabalho duro e doloroso. Deu lição de casa, uma interação social por semana, algo que Viviane escolhesse. Ir no balcão pedir café em vez de usar o app. Fazer papo com caixa. Ir no evento da comunidade, nem que fosse só 10 minutos. Quando Bia sugeriu um date às cegas 6 meses depois, Viviane riu com amargura. Você quer que eu jogue isso em cima de um pobre coitado? Isso é cruel. Mas Bia não desistiu. E a doutora Renata apoiou ela. Você não cura se escondendo. Você tem direito de querer conexão. Tem direito de tentar e tem direito de falhar. Mas tem que tentar. Então Viviane concordou só uma vez. Só para provar para si mesma que não dava mais. Que a vida normal que ela tinha antes não existia mais para ela. Ia num date, aguentar 1 hora de rejeição e depois fechar aquela porta para sempre com a consciência limpa. Guilherme Oliveira tinha 38 anos. Técnico de manutenção no Hospital das Clínicas. Trabalhava com sistemas elétricos, equipamentos de combate a incêndio, ar-condicionado e infraestrutura do prédio. Era bom no que fazia porque entendia como sistemas falham. Como um pequeno descuido pode virar tragédia meses depois. Ele aprendeu essa lição 5 anos antes, quando a esposa Laura morreu num acidente na Marginal Tietê, atingida por um motorista bêbado que saiu ileso. Guilherme foi quem identificou o corpo na UTI. Sentou do lado da cama enquanto as máquinas respiravam por ela. Monitores apitando num ritmo frio. Médicos dando notícias em tom neutro que não escondiam a verdade. Ele memorizou cada hematoma, cada corte no rosto dela. Cada tubo, cada fio, cada bip chiado. Segurou a mão dela, ainda quente, e disse que estava tudo bem para ela ir. Quando desligaram as máquinas, ele ficou até a mão dela ficar fria. Ali ele entendeu que beleza era a coisa menos importante de uma pessoa. Laura era linda, sem dúvida, mas não era por isso que ele amava ela. Amava porque ela ria das piadas ruins dele, porque cantava no carro com o vidro aberto, porque era gentil com estranhos e feroz com quem amava, porque fazia ele querer ser uma pessoa melhor, e nada disso tinha a ver com o formato do rosto ou a maciez da pele. Depois da morte de Laura, Guilherme se jogou na criação da filha Alice. Ficou sério, quieto, previsível. Seguiu uma rotina rígida. Acordava às 6, fazia café da manhã, deixava Alice na escola, trabalhava, buscava ela, ajudava na lição, fazia jantar, contava história, dormia. Não namorava. Não arriscava.
Não permitia querer nada além de manter a filha segura, alimentada e amada. E por 5 anos isso pareceu bastante. Pareceu tudo o que ele merecia. Alice agora tinha 7 anos. Esperta, curiosa e honestamente direta como a mãe. Com o olhar afiado da mãe e a recusa do pai de fingir que tudo estava bem quando não estava. Fazia perguntas que deixavam o adulto desconfortável. Apontava incoerências em contos de fada. Chamava mentiroso com a brutalidade inocente de quem ainda não entende etiqueta social. Guilherme amava isso nela, mesmo quando complicava a vida. Mesmo quando os professores chamavam ele para reunião por causa da direção inadequada da Alice. A irmã mais nova dele, Gabi, trabalhava como enfermeira no setor pediátrico do Hospital das Clínicas. Tinha visto o irmão encolher a vida dele pro dever e rotina. Tinha visto ele virar um fantasma. E odiava isso. Odiava ver ele só sobrevivendo. Odiava ver ele recusar todo convite, toda possibilidade, toda chance de algo além de mera sobrevivência. Então, sem pedir permissão, Gabi criou um perfil de namoro pro irmão num app. Usou uma foto da festa de aniversário da Alice, onde Guilherme estava sorrindo de verdade. Escreveu uma bio sincera. Viúvo, pai solo, trabalha com manutenção hospitalar, gosta de trilha e ler livros de história, procura alguém paciente e gentil. Quando Guilherme descobriu, ficou furioso. Apareceu no apartamento da Gabi balançando o celular, rosto apertado de raiva. Você não tinha direito. Apaga isso agora. Mas Gabi não recuou. Ficou na porta com os braços cruzados e encarou o irmão. Você tem direito de ser feliz, Guilherme. Você tem direito de viver. A Laura ficaria puta se visse o que você fez consigo mesmo. Não fala da Laura, ele disse com voz baixa e ameaçadora. Alguém tem que falar, Gabi rebateu. Porque você não fala. Você virou um monumento pro luto, e isso tá te matando. E pior, a Alice vê isso. Ela vê você vivendo como se só estivesse esperando acabar. É isso que você quer ensinar para ela? Que amor significa desistir? Guilherme saiu sem dizer mais nada, mas não apagou o perfil. E quando Gabi ligou 3 dias depois dizendo que tinha um match possível, alguém que ela conhecia de um grupo de apoio comunitário, alguém que entendia perda, medo e recomeço, Guilherme se ouviu dizendo sim. Não porque queria, mas porque talvez, só talvez, a Gabi tivesse razão. Talvez Alice merecesse um pai que fosse mais que só funcional. Bia e Gabi se conheciam do grupo de apoio. Quando Bia comentou sobre a situação da Viviane, Gabi pensou imediatamente no irmão. Elas marcaram o encontro com cuidado. Um barzinho quieto com luz suave e mesa de canto sem pressão. Nem Viviane nem Guilherme sabiam que os dois estavam entrando nesse date com armadura. Viviane escondia as cicatrizes. Guilherme escondia que tinha uma filha, com medo de ser rejeitado antes mesmo de começar. Na noite do date, Viviane chegou 15 minutos antes. Olhou o bar, escolheu a mesa com as costas para a multidão. Se posicionou para que o lado queimado ficasse virado para a parede. Okay, sweetie? Repassou assuntos seguros na cabeça. Planejou rota de fuga. Lembrou a si mesma que só precisava aguentar uma hora. Guilherme tinha toda a intenção de chegar no horário. Mas às 6h15 a babá ligou dizendo que estava com febre e não podia ir. Guilherme ficou na cozinha olhando pro celular, pesando as opções. Podia cancelar. Seria a coisa mais fácil do mundo mandar uma mensagem rápida de desculpa e voltar para a vida controlada dele. Mas a voz da Gabi ecoou na cabeça dele. Não foge. Um pedido de desculpa sincero é melhor que sumir. Então Guilherme fez uma escolha. Ligou para Viviane, explicou a situação e perguntou se podia levar a Alice junto. Do outro lado da linha, Viviane congelou. Uma criança. Seu pior pesadelo. Crianças eram espelhos sem filtro. Diziam exatamente o que viam. Mas ela já tinha prometido. Já tinha dito para Bia e para a doutora Renata que ia tentar. Então ela disse sim. Guilherme chegou 20 minutos atrasado, segurando a mão da Alice. Viu Viviane na mesa de canto, postura rígida, lenço arrumado do jeito certo. Aproximou com cuidado, já pedindo desculpa. Desculpa mesmo. A babá passou mal e eu não queria sumir sem explicar. Viviane acenou com a cabeça, mal olhando nos olhos dele. Guilherme apontou para a cadeira e Alice subiu, balançando as perninhas. Olhou para Viviane com aquela curiosidade aberta das crianças, reparando no lenço, na posição cuidadosa, na tensão saindo daquela estranha. Então Alice fez a pergunta que detonou tudo. Isso dói? Não era maldade. Era só honestidade. O corpo inteiro de Viviane gelou. A mão voou pro lenço, puxando mais para cima.
Sentiu o peso de todos os olhares que já tinha recebido caindo em cima dela de uma vez. A respiração ficou curta e rasa. A visão estreitou. Levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão alto. Não olha, sussurrou, voz falhando. Eu sou nojenta. E correu. Alguns clientes viraram para olhar. Alguém pegou o celular. Guilherme ficou preso entre a filha e a mulher fugindo para a noite. Tomou uma decisão em fração de segundo. Chamou a bartender, uma moça chamada Clara que conhecia a Gabi. Pode ficar com ela 3 minutinhos? Fica com a tia Clara, filha. Eu volto já. E saiu correndo atrás de Viviane. Ela estava rápida, impulsionada pela vergonha e pânico. Empurrou a porta da frente e saiu na rua. O ar frio bateu como tapa. O lenço soltou. Tropeçou no calçamento molhado, visão borrada de lágrimas. Não sabia para onde ia, só que precisava estar em qualquer lugar menos ali. Guilherme alcançou ela meio quarteirão depois, perto de uma livraria fechada. Não gritou. Não queria humilhar ela mais. Só ficou perto, acompanhando o passo, mantendo ela na visão. Viviane virou num beco estreito, encostou as costas na parede de tijolo. Estava tremendo, ofegando, mãos cobrindo o rosto. Só vai embora, disse. Você vai ter medo também. Todo mundo tem. Guilherme parou a alguns passos, mãos visíveis, sem ameaça. Eu não tenho medo, disse baixinho. Viviane balançou a cabeça, voz subindo. Curvou para frente, respiração rápida demais, beira de um ataque de pânico chegando. Guilherme viu os joelhos dela fraquejarem. Moveu rápido, ficou atrás dela, passou os braços em volta dos ombros antes dela cair. Não agarrou. Não prendeu. Só ancorou. Segurou firme. Peito contra as costas dela, voz baixa e calma no ouvido. Eu tô aqui. Você não precisa olhar para ninguém. Só respira. O corpo de Viviane estava duro, preparado para rejeição. Mas Guilherme não soltou. Não se encolheu. Só segurou, deixando o peso dela descansar nele, esperando a respiração acalmar. Devagar, aos poucos, o tremor diminuiu. Guilherme pegou o pulso dela com delicadeza e guiou a mão para baixo do rosto. Viviane virou a cabeça instintivamente. Mas Guilherme não forçou. Só esperou. Quando ela finalmente olhou para ele, os olhos estavam vermelhos, molhados e cheios de vergonha. Guilherme sustentou o olhar. Então se inclinou e deu um beijo suave e deliberado na pele marcada da bochecha. Não foi teatral. Não foi gesto grande. Foi uma declaração. Eu te vejo. Eu não tenho medo. Viviane ficou completamente parada. Ninguém nunca tinha tocado as cicatrizes dela assim. Ninguém nunca tinha escolhido. Guilherme se afastou, expressão firme. Eu preciso voltar para Alice, disse. Mas eu falei sério. Eu não tenho medo. Ele voltou pro bar. Alice correu para ele assim que ele entrou, abraçando a perna dele. Ela tá bem? Perguntou com vozinha pequena. Guilherme se ajoelhou no nível dela. Ela ficou chateada. Mas a gente não deixou ela sozinha. Do outro lado da rua, nas sombras, um estranho baixou o celular. O vídeo já estava subindo. Viviane chegou em casa tremendo. Trancou a porta, arrancou o lenço e se olhou no espelho do banheiro. O reflexo era exatamente o que ela esperava. Monstruosa. Indesejável. Errada. Digitou uma mensagem para Bia. Não marca mais nada. Eu não consigo. Estava prestes a bloquear o número de Guilherme quando o celular vibrou. Uma mensagem dele. Curta. Sem pressão. Desculpa se hoje te deixou desconfortável. Obrigado por ter sido corajosa o suficiente para aparecer. Você esqueceu isso aqui. Anexou uma foto do prendedor de cabelo dela ainda na mesa do bar. Posso mandar pelo correio ou a Gabi pode deixar. Sem expectativa de te ver de novo. Mas eu falei sério mais cedo. Eu não tenho medo. Viviane olhou para a mensagem por um longo tempo. Ele não disse que ela era bonita. Não tentou consertar ela com palavras vazias. Só falou a verdade. E de algum jeito isso foi pior, porque fez ela querer acreditar nele. No dia seguinte, Alice desenhou um desenho. Mostrava uma mulher com um raio atravessando o rosto. Embaixo, com letra torta, Alice escreveu: raio te deixa forte. Guilherme tirou foto do desenho e mandou para Viviane sem legenda. Quando Viviane viu, chorou pela primeira vez em meses. Não de tristeza. Porque pela primeira vez em 3 anos alguém olhou para as cicatrizes dela e viu força em vez de estrago. Ela mandou mensagem para Bia. Tá bom, uma tentativa a mais. Guilherme concordou na hora. Mas antes que pudessem se encontrar de novo, Viviane recebeu uma notificação. Alguém tinha marcado ela num post. Ela abriu e sentiu o chão sumir.
O vídeo mostrava tudo. Ela se levantando de repente na mesa, a voz falhando enquanto dizia: não olha, eu sou nojenta. Ela correndo pra rua. A legenda dizia: quando o date às cegas dá errado, a menina surta por causa do rosto. A conta era de uma tal Helena Moraes, influenciadora de drama viral de médio porte. O post já tinha milhares de visualizações. Os comentários eram brutais. Ix, eu também correria se tivesse essa cara. Pra que tentar namorar? Coitado do cara. Viviane sentiu o peito apertar. As mãos ficaram dormentes. Rolou comentário atrás de comentário. Cada um confirmando que ela sempre acreditou sobre si mesma. Ela era um espetáculo. Uma história de aviso. Uma piada. Bia chegou em menos de 1 hora e encontrou Viviane sentada no chão do apartamento. Celular destruído contra a parede. Unhas cravadas nos braços. Bia tirou as mãos dela com delicadeza e enrolou ela num cobertor. Vamos resolver isso, disse Bia. Mas Viviane balançou a cabeça. Não tenho o que resolver. Isso sou eu. Enquanto isso, Guilherme lidava com o próprio caos. Seu pai beijou um monstro, um garoto zombou. Alice empurrou o garoto com força suficiente para ele tropeçar. A professora interveio e Guilherme foi chamado para reunião. Naquela noite, Guilherme encontrou a conta da Helena e mandou mensagem direta. Tira o vídeo. Você está machucando alguém que não fez nada para você. A resposta veio em minutos. É espaço público, liberdade de expressão, e tá bombando, então não. Guilherme sentiu uma raiva gelada se instalar no peito. Encaminhou a conversa para Gabi, que encaminhou para Bia. Elas começaram a planejar. Mas antes que pudessem agir, Viviane recebeu outra mensagem. De uma conta anônima. Continha detalhes da noite do incêndio. O nome do prédio, o horário exato que o fogo começou, informação que só alguém ligado ao caso saberia. A mensagem terminava com uma linha. Para de cavar ou todo mundo vai saber quem você realmente é. O sangue de Viviane gelou. Alguém estava vigiando ela. Alguém conhecia o passado dela e queria ela calada. Ela ligou para Guilherme, voz tremendo. Quando ele chegou, trouxe Gabi e um homem que Viviane nunca tinha visto. Henrique Callahan, investigador de incêndios que tinha trabalhado no caso 3 anos antes. Henrique tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas e o olhar cansado de quem viu tragédias demais que podiam ter sido evitadas. Lembro do prédio de vocês, disse Henrique, sentado na sala pequena de Viviane. Marcamos várias irregularidades. O dono fugia das vistorias, pagava as pessoas certas para olhar pro outro lado. As mãos de Viviane se fecharam. Mas o laudo disse que foi falha elétrica. Acidente. Henrique acenou devagar. É o que o laudo oficial diz. Mas o caso foi fechado mais rápido do que deveria. Teve inconsistências, documentos sumindo. Eu reclamei, mas fui ignorado. Guilherme se inclinou para frente. Que tipo de inconsistências? Os detectores de fumaça do andar de vocês estavam desativados, disse Henrique olhando para Viviane. Não quebrados. Desativados. Alguém burlou o sistema. Sua mãe deveria ter tido tempo de aviso. Ela não teve. A sala ficou em silêncio. Viviane sentiu algo se partir dentro do peito. Por 3 anos ela carregou o peso da morte da mãe. Acreditou que era culpa dela por não ter sido mais rápida, mais forte. Mas o sistema tinha falhado com elas primeiro. Por que você tá me contando isso agora? Perguntou Viviane, voz quase sussurro. Porque alguém está se esforçando muito para te manter calada, disse Henrique. E isso me diz que eles têm algo a esconder. No dia seguinte, Guilherme recebeu uma ligação. A voz do outro lado era calma, educada e ameaçadora. Sua filha estuda na escola municipal do bairro, né? Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com ela. A mão de Guilherme apertou o celular. Quem é? A linha ficou muda. Ele ligou para a polícia na hora. Um detetive chamado Fábio Graves assumiu o caso. Fábio era jovem, organizado e levava ameaça contra a criança muito a sério. Começou a fuçar os registros de propriedade do prédio. Enquanto isso, Guilherme instalou câmeras na casa e mandou Alice ficar com a Gabi temporariamente. Bia também recebeu um aviso. Um carro seguiu ela do trabalho para casa uma noite. Deu 3 voltas no quarteirão antes de acelerar. Ela registrou, mas a placa era falsa. Viviane sentiu as paredes se fechando. Isso é culpa minha, disse para Guilherme quando se encontraram num café na manhã seguinte. Se eu ficar quieta, eles vão deixar vocês em paz. Guilherme apertou o maxilar. Não. Se você ficar quieta, eles ganham e vão fazer isso com outra pessoa. Mas a Alice.
A Alice está segura, Guilherme interrompeu. E ela merece crescer no mundo onde gente não sai impune disso. Viviane olhou para ele. Esse homem que ela mal conhecia que estava arriscando tudo para ficar do lado dela. Por que você tá fazendo isso? Guilherme sustentou o olhar. Porque é o certo. E porque você importa. Foi a doutora Renata quem sugeriu o próximo passo. Ela estava organizando uma festa beneficente para sobreviventes de queimadura. Um evento comunitário num salão pequeno. Perguntou se Viviane consideraria falar. Viviane riu, um som duro e amargo. Mas a doutora Renata insistiu. Dessa vez você vai ser a que tem o microfone. Viviane passou 3 noites sem dormir lutando com a decisão. Guilherme não pressionou. Só sentou com ela quieto e firme, deixando ela pensar. Foi Alice quem virou a balança. A menininha deu um novo desenho para Viviane. Mostrava Viviane em cima de um palco. O rosto virado para a luz. Na noite do evento, Viviane estava nos bastidores, mãos tremendo. Usava um vestido preto simples e um lenço fino solto nos ombros. Pela primeira vez em 3 anos, não estava escondendo. Quando a doutora Renata apresentou ela, a sala ficou em silêncio. Viviane caminhou até o microfone, sentindo o peso de dezenas de olhares. Agarrou as bordas do púlpito para mãos pararem de tremer. 3 anos atrás eu sobrevivi a um incêndio, começou, voz instável. Perdi minha mãe. Perdi metade do meu rosto. Perdi a pessoa que eu achava que era. Ela parou, olhando para a plateia. Alguns rostos eram solidários. Alguns eram curiosos. Alguns pareciam desconfortáveis. Por 3 anos eu acreditei que minhas cicatrizes me faziam nojenta. Acreditei que não tinha direito de ser vista. Acreditei que o pior de mim era como eu parecia. A voz dela ficou mais forte. Mas o pior de mim não é meu rosto. O pior é que eu deixei o medo me tornar invisível. Deixei a vergonha me manter calada enquanto as pessoas responsáveis pela morte da minha mãe andavam livres. Ela respirou fundo. Eu estou cansada de me esconder. Estou cansada de pedir desculpa por ter sobrevivido. E estou pedindo para vocês pararem de transformar dor em entretenimento. Ela olhou direto pro fundo da sala onde Helena Moraes estava com o celular na mão. O rosto de Helena ficou branco. Se você vê alguém sofrendo, não filma. Não zombe. Não transforme o pior momento dela em viral por curtidas. Escolha gentileza. Escolha decência. Escolha ser melhor. O aplauso começou devagar, depois cresceu. Viviane deu um passo para trás do microfone. Pernas fracas, coração disparado. Mas ela tinha feito. Tinha falado. E não tinha fugido. Depois do evento, várias pessoas se aproximaram dela. Sobreviventes familiares. Um jornalista chamado Marcos Ride que cobria segurança habitacional. Marcos pediu para entrevistar Viviane sobre o incêndio do prédio. Ela aceitou. A matéria saiu 2 semanas depois. Negligência e encobrimento. Como a tragédia de uma mulher expõe falha do sistema. Citava nomes. Incluía as descobertas que Henrique tinha sido obrigado a engolir. Detalhava o histórico do dono do prédio com irregularidades e propina. A reação foi imediata. O dono do prédio, Geraldo Rocha, soltou nota negando tudo. O advogado dele ameaçou processar. Mas Fábio já estava montando o caso. E quando a matéria saiu, 2 famílias mais vieram à tona com queixas parecidas. O Ministério Público abriu investigação. Viviane foi intimada para depor. Andréa Lins, advogada de direitos habitacionais, ofereceu representar ela de graça. Juntas elas prepararam Viviane pro processo, explicando o que esperar, como ficar calma, como falar a verdade sem deixar eles distorcerem. No dia do depoimento, Guilherme dirigiu ela pro fórum. Ficou do lado de fora da sala, Alice colorindo quietinha do lado dele. Quando Viviane saiu 3 horas depois, exausta e abalada, Guilherme se levantou e abraçou ela firme. Você conseguiu, disse simplesmente. A investigação levou meses. Geraldo Rocha acabou sendo acusado de negligência criminosa e corrupção. Fez acordo, evitou cadeia, mas perdeu os imóveis e as licenças. Não foi a justiça que Viviane queria, mas foi alguma coisa. E significava que ninguém mais ia morrer por causa da ganância dele. Durante tudo isso, Guilherme esteve lá. Não como salvador. Não como quem conserta. Só como alguém que ficou. Uma noite depois que Alice já tinha dormido, Guilherme e Viviane sentaram na varanda dele vendo o pôr do sol. Viviane tinha voltado a pintar. Primeiro em pedaços pequenos. Retratos de rostos com cicatrizes feitos com traços fortes e sem medo. Chamou a série de Cicatriz de Luz.
Preciso te contar uma coisa, disse Guilherme, quebrando o silêncio confortável. Viviane olhou para ele. Quando minha esposa estava morrendo, eu sentei do lado dela na UTI. Ela estava cheia de hematomas. O rosto inchado. Não parecia ela. E eu entendi uma coisa. Ele parou. Eu não amava ela porque ela era bonita. Eu amava ela porque era corajosa, gentil e real. Beleza não tinha nada a ver com isso. Ele virou completamente para Viviane. Eu não te amo apesar das suas cicatrizes. Eu te amo com as cicatrizes e tudo. Porque você é corajosa, gentil e real. E você não precisa ser salva. Só precisa de alguém que fica. Viviane sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, quentes contra a pele marcada. Eu não preciso de ninguém para me salvar, concordou voz grossa. Só preciso de alguém que não fuja. Eu não vou fugir, disse Guilherme. E ele beijou ela devagar e certo sob a luz que ia sumindo. Meses depois, a primeira exposição de Viviane abriu num pequeno centro cultural de artes comunitárias. As paredes estavam cheias dos retratos com cicatrizes dela. Bombeiros, sobreviventes de queimadura, vítimas de acidente. Todos pintados com dignidade feroz e honestidade sem medo. Alice ficou do lado de Viviane na abertura, segurando a mão dela. Orgulhosa contando para todo mundo que ouvia, ela é muito corajosa. Guilherme ficou um pouco atrás, vendo Viviane andar pela multidão de cabeça erguida. Cicatrizes à mostra. Sorriso genuíno. Ela ainda estava curando. Ainda tinha dias difíceis. Mas não estava mais se escondendo. No fim da noite, enquanto caminhavam pro carro juntos, Alice entre eles. Viviane olhou para as luzes penduradas na entrada da galeria. 3 anos atrás ela fugia da luz, achando que só ia expor a vergonha dela. Agora ela estava dentro dela, sem medo. Guilherme pegou a mão dela. Alice bocejou e encostou na perna de Viviane. E pela primeira vez em muito tempo, Viviane se sentiu pertencendo. Não porque alguém tinha consertado ela, mas porque tinha aprendido a se ver do jeito que Guilherme e Alice viam ela. Inteira, digna, viva. As cicatrizes sempre estariam lá, mas não eram mais prisão. Eram prova de que ela tinha sobrevivido. E sobreviver, ela percebeu, era o seu próprio tipo de beleza.